Alô, pessoal, meus amigos e minhas amigas. Hoje é um dia muito especial. Nós estamos aqui com o doutor Alex Gasparotto, que, sem dúvida nenhuma, é um dos maiores advogados previdenciários do Brasil. Apesar da juventude dele, ele está no primeiro time, ele é top na questão da Previdência Social. Então, um privilégio para nós. Nós estamos aqui no Facebook e estamos também no YouTube. Então, eu vou direto ao assunto. Nós vamos tratar aqui da revisão da vida toda. Doutor Alex, esta semana passada nós tivemos uma grande novidade, às vezes até inesperada, que foi a decisão e a votação no Supremo Tribunal Federal de reconhecer o voto dos ministros, dos ministros aposentados. Qual o significado disso? Olá, Medeiros, tudo bem? Agradeço aí o convite feito. Agradeço aí a presença de todos que estão presentes, todos que vão ver também esse vídeo posteriormente. Essa decisão, ela foi muito importante e foi uma questão que foi levantada num julgamento de uma ADI, uma ação direta de inconstitucionalidade, que não tinha relação com a revisão da vida toda. Esse processo ele foi julgado no dia 9 e foi levantada uma questão de ordem pelo ministro Alexandre de Moraes. Ele trouxe o seguinte, de que ministros que aposentaram e tiveram apresentado o seu voto lá no plenário virtual, que é o caso da revisão da vida toda, o ministro Marco Aurélio, ele se aposentou, ele levantou a questão de que que fosse mantido esse voto e que ele não fosse descartado, porque houve o pedido de destaque do ministro Nunes Marques, e nesse caso do destaque, o processo se reiniciaria e ia anular todos os votos, inclusive do ministro aposentado. Então, o ministro Alexandre de Moraes ele levantou essa questão de ordem, e os demais ministros, na ocasião, tinham 9 ministros participando, e os demais ministros, eles seguiram o voto do Alexandre, eles acolheram a ideia. Só um ministro que foi divergente, que foi o André Mendonça, ele não concordou, mas foi voto vencido. Então, essa é uma questão muito importante que favorece aí a revisão da vida toda. Podemos dizer que já temos aí um voto a favor, 1-0, porque o voto do ministro Marco Aurélio, ele era relator do processo, ele vai ser mantido. Hoje, o ministro André Mendonça, ele continua no processo ali da vida toda, só que questões administrativas, mas para apresentar voto, não. Se vocês perceberem lá no processo, tudo vai ser direcionado para o André Mendonça, porque ele é relator, mas voto vai ser mantido o voto do Marco Aurélio. Ótima notícia. Isso significa que nós vamos ganhar essa parada? Sim. Tudo indica que sim, quase certeza. Não podemos afirmar, né, porque existem altas e baixas. A gente estava convicto que a revisão ia passar. Tínhamos a surpresa do destaque. Mas agora é bem provável que seja aprovado sim, juridicamente falando. Realmente foi uma dificuldade. Idas e vindas, né? Idas e O vindas. ministro Alexandre de Moraes demorou 6 meses para fazer o voto dele, mas quando ele fez, foi um voto decisivo e ele foi muito importante para essa tomada de decisão, não é verdade? Exatamente. E o voto dele foi muito bem fundamentado. As fundamentações dele defendem completamente a revisão da vida toda. Eu espero que todos... Eles podem proclamar agora, não podem? Qual é a sua opinião? Podem. A questão é que nesse julgamento do dia 9, eles levantaram essa questão, que já foi decidido, inclusive tem um parecer, se você entrar ali no portal da STF, já tem a decisão, então já está certo, está concluído. O voto do Marco Aurélio mantém. E na mesma sessão, eles discutiram sobre 2 possibilidades, de quando houver processos no plenário virtual, que já tiver sido proferido 11 votos, não é permitido o pedido de destaque. Esse foi um ponto. E o segundo ponto também que levantaram ali é de que, se houver pedido de destaque nessa questão, quando tiver 11 votos, que tem a possibilidade do ministro que pediu o destaque se retratar ou desistir do pedido de destaque. Só que essas 2 possibilidades não ficou decidido. Eles garantiram ali que eles poderiam julgar isso numa próxima sessão. Inclusive, na sessão anterior, eles garantiram que eles vão mudar aquela resolução 642, que trata do pedido de destaque, e vão inserir esses pontos. Então, na próxima sessão, eu acredito que eles vão tratar dessas 2 questões. Aí sim, nós podemos dizer que a revisão da vida toda está quase garantida, viu?
A gente pode ter novidades boas proximamente, não é verdade? Sim, exatamente. Me diz uma coisa, eu não estava me propondo aqui responder perguntas, tá certo? Mas a Mara Ruiz escreveu aqui, sou Mara de São Paulo. Eu não sei o que é revisão da vida toda. Quero saber quem tem direito. Procede. Dá para você sintetizar, por gentileza? Sim, é bem pertinente, porque, por incrível que pareça, a revisão da vida toda ela já está caminhando há alguns anos aí, mas existem muitas pessoas que desconhecem. O que é a revisão da vida toda? Ela é uma revisão de benefício, seja de aposentadoria, pensão ou benefício por incapacidade, que permite o segurado que se aposentou a partir de novembro de 99, que é na vigência da Lei 9876, né, até novembro de 2019, quando houve alteração também da reforma da Previdência por meio da emenda constitucional 103. Dentro desse período, quem se aposentou, é possível entrar com um pedido de revisão reclamando que seja inserido ali na aposentadoria os salários anteriores a julho de 94. Porque atualmente, né, e anteriormente, o cálculo ele é feito somente com salários a partir de julho de 94. Então está sendo discutido esse direito, porque existe ali uma regra de transição entre a lei anterior e a lei que permitia, né, a 9876, uma é mais vantajosa do que a outra. E quando existe uma lei que é mais vantajosa que a outra, a lei mais benéfica ela deve ser aplicada. O STJ já julgou essa questão no passado, né? Foi unânime, favorável, agora está no STF. Resumindo, né? Então, Alex, tá. Alex, aposentados... Sim, ah, desculpa, pode falar, pode falar. não, é porque as pessoas, muita gente pergunta por que tem um processo em Brasília e cada pessoa tem que abrir o seu processo. Tá. É porque quando existem muitas demandas, né, muitos processos no mesmo sentido, começa a ganhar força no Brasil, que é o caso da revisão da vida toda, esses processos começam a ganhar destaque e começam a ter recursos para os tribunais. Foi para o STJ, houve o julgamento lá do STJ, o Superior Tribunal de Justiça, foi publicado um acórdão. Nesse caso, ainda existe a possibilidade, da parte contrária, que no caso é a autarquia do INSS, entrar com um recurso extraordinário lá para o STF. Quando entra com recurso extraordinário, se o tribunal reconhecer que aquela demanda, aquele pedido, ele tem repercussão geral, que foi o caso, aí suspende todos os processos, o STF tem que julgar, decidir, e o que ele decidir vincula todos os processos. Mas isso não impede, isso não isenta as pessoas de ter que entrar com o processo, porque é uma decisão judicial. Olha, nós estamos aqui no Facebook com 203 pessoas assistindo. Facebook e YouTube. Né? Obrigado a você que está nos assistindo. Obrigado a você que está inscrito no nosso canal e no canal do Alex também. Eu peço a você o seguinte: olha, é um privilégio ter o doutor Alex aqui conosco. Né? E muita gente não tem informação, muita gente não É sabe das verdade. coisas, tem direito e não sabe. Então, eu vou pedir a você o seguinte: dá um joinha, dá um ok. Eu estou com 201 pessoas e só 41 fizeram assim, o Alex, tá certo? É Então, eu verdade, peço Medeiros. Isso é muito importante para dar relevância, né? Muitas pessoas não conhecem e quando a pessoa curte, compartilha, pode chegar a outras pessoas aí que desconhecem, né? Vamos dar um então, joinha e compartilhar, pessoal. se inscrever no canal. Você tem 2 canais aqui para se inscrever, no meu e no doutor Alex. É o canal Medeiros, né? E o canal da Advocacia Gasparotto. Também faço o convite ali. Aproveita a Isso. oportunidade. Grande canal, é muito bom o seu canal, me informo também, muitas vezes eu me informo no seu canal. Então, eu peço a você dar o joinha, porque nós precisamos que as pessoas conheçam, tenham a informação, tá bom? E você que está chegando agora, se inscreve também no canal, e você que é inscrito, obrigado por estar. A essa hora nós estamos fazendo absolutamente improvisado, não avisei ninguém que teríamos essa grata surpresa hoje de ter a visita do doutor Alex. Doutor Alex, eu pergunto ao senhor o seguinte: por que as pessoas devem abrir processo agora e não deixar para depois? Medeiros, existem alguns pontos nesse sentido que devem ser observados. Primeiro, que particularmente que eu acho muito importante, que é uma
possibilidade, a gente até havia conversado anteriormente, né? Uma possibilidade de acontecer, mas eu vejo como uma possibilidade remota. Mas se é possível, a gente tem que ficar em alerta. É que se lá no final, quando houver a decisão do STF, ali for sentenciado, haverá a publicação do acórdão, pode haver modulação do efeito da decisão do STF. Então, eles podem colocar algumas restrições. Isso já aconteceu em outros julgamentos. Então, isso é muito importante. Essas restrições podem afetar as pessoas que não entraram com ação. Por Ou isso que é seja, ele pode importante. colocar uma restrição de que a decisão só é válida para quem abriu o processo? Pode. O STF eles têm essa autonomia. Só que, se fizer isso, eu vejo que fere principalmente o princípio da isonomia. Pode. Uma questão que eu vejo também que pode acontecer, eles podem limitar a sentença e fazer a correção somente do benefício e não condenar o pagamento das parcelas atrasadas. Também alcançando também somente as pessoas que entraram com ação. Então, é possível modulação da decisão. Outra questão é que quando a pessoa ela já está aposentada há algum tempo, já principalmente há mais de 5 anos, existe aquela questão da prescrição, as parcelas vencidas, né? Quando você entra com uma ação, você tem direito de reclamar na justiça somente os seus últimos 5 anos, né, da correção das parcelas. Se a pessoa ela já tem mais desse período, quanto mais tempo ela demorar para entrar com a aposentadoria, mais tempo ela vai perdendo desse período. Diferente de quem ainda tem pouco tempo de aposentadoria. Por exemplo, tem 3 anos que está aposentado. Se ela entrar agora, você vai receber os 3 últimos anos. Mas se ela demorar, isso daí vai alcançar a prescrição e só recebe os últimos 5 anos. Então tem que fazer agora. Faz o pedido agora. Minha recomendação, sempre falo com meus clientes aqui, as pessoas que me vêm. E outra questão é que a documentação que precisa, em muitos casos, ela é demorada para conseguir. Viu? Cópia de processo administrativo. Às vezes tem Quanto pessoas... tempo demora, em média? Em média, 2 meses, 3 meses, mas não dá para afirmar assim um prazo, porque depende de cada estado, né? A gente atua no Brasil inteiro, mas depende de cada região, cada servidor. Eu já tive processos que foi definido em 1 semana e outros que estão em análise desde fevereiro. Então, esse é um documento que quando a gente pode até protocolar uma ação, mas o juiz ele vai abrir despacho, ele vai pedir. Anexe a cópia do processo. Ele pede. Porque tudo o histórico da aposentadoria está ali. Outras questões, as pessoas não têm carteira de trabalho. Então, a gente precisa desses documentos para levantar os salários e fazer o cálculo. Então, são questões que às vezes demora. E às vezes as pessoas deixam para a última hora e quer fazer correndo, desesperada. Por isso que a recomendação é que faça o quanto antes, porque vai ter uma orientação do que deve ser feito, né? A documentação ser levantada ali. Deixa eu te contar um. Eu estou até rindo, o caso que eu vou te contar é para chorar. Eu conheço uma pessoa que se aposentou, acho que faz uns 5 anos, e ele disse que não ia entrar com processo. Ele fez a simulação dele, mas disse: eu não vou entrar com processo, vou segurar agora. Só que, infelizmente, ele faleceu. Ele tinha direito a R$ 125 mil. R$ 125 mil. Ele faleceu. A mulher dele veio para mim e disse: olha, o que, que eu faço agora? Eu posso abrir processo? Qual é a sua opinião? Pode. A aposentadoria dele ele vai se tornar um benefício de pensão por morte para dependente que é a esposa, né? Ela pode fazer uma revisão do benefício da aposentadoria dele. Desde que a aposentadoria, né, o senhor falou que faz 5 anos, esteja do prazo decadencial. Uma observação importante, que as pessoas às vezes questionam, é que a revisão da pensão por morte, minha pensão por morte ela foi concedida em 2015. Não é contado da data da pensão, né? Ela é contada da data da aposentadoria, que virou a pensão por morte. Então, você tem que entrar no processo, verificar qual foi a data da aposentadoria do falecido. Se foi anterior a 10 anos, não tem o que fazer. Então, é muito importante. Tá bom. Então, deixa claro também de que a viúva que tem pensão por morte, que tem o seu benefício, como é que ela pode fazer? A pensão por morte é a revisão mais difícil de fazer, porque quando a pessoa falece, o CPF, o cadastro do falecido, é o instituidor, né, fica bloqueado na INSS. A gente não consegue essa documentação. Então, o dependente, ou esposa, ou filho dependente que tem direito da pensão, tem que providenciar junto ao INSS essa documentação.
Geralmente o INSS nega. A pessoa tem que ir no INSS, ele é titular, ele pode ali requerer esses documentos e solicitar a documentação do aposentado, da aposentadoria do falecido. CNIS, carta de concessão, cópia de processo administrativo. Se o segurado ele não tem conhecimento, não consegue fazer isso, procuração, procura um advogado, faz a procuração, aí o advogado ele tem que ir atrás dessas questões aí. Dá mais trabalho do que os outros benefícios, mas é possível. E quanto a pensionista? O marido morreu, ela ficou com a pensão. Não entendi. A pensionista. Em que sentido, senhor? Revisão. Sim, mas a pensionista ela tem direito a fazer a revisão da pensão por morte, mas o benefício que vai ser revisado é a aposentadoria do falecido, entendeu? Vai revisar a aposentadoria do falecido, que pode melhorar a pensão dela. Exatamente. É porque, geralmente, na maioria dos casos, a pensão por morte, ela vem de um benefício... É uma aposentadoria do falecido, ele falece, fica a aposentadoria para a esposa, por exemplo. Pensão por morte. Só que tem casos também, que é importante destacar aqui, o falecido ele não era aposentado, mas ele tinha ali todos os requisitos, qualidade de segurado. Esse benefício ele vira pensão por morte. Aí, nesse caso, eu não vejo possibilidade de revisão, tá? Tá bom. Olha, nós estamos com 268 pessoas. Obrigado você que está nos assistindo, mas só estamos com 123 joinha. Dá mais joinha, porque... Joinha, gente. Precisa conhecer. Não é todo dia que o doutor Alex vem aqui no nosso canal tirar todas as nossas dúvidas. Me diga uma coisa, finalmente, quem não tem direito? Eu estava pensando nisso agora, Medeiros. Pessoas, principalmente, pessoas que se aposentaram após a reforma. 13 de novembro de 2019, houve a reforma da Previdência. Pessoa que se aposentou após essa data, ela se aposentou na vigência da lei ali, da Emenda Constitucional 103. Não tem direito. Eu já vi casos de pessoas que procuram e querem fazer e fiquem conformadas, e já vi casos também de pessoas que já fizeram, né, advogados que já fizeram. Vai ser julgado improcedente. Não tem. Inclusive, no voto do Alexandre de Moraes, quando ele devolveu o processo, deixou bem claro. Somente na vigência de quem se aposentou ali, da Lei 9876. Novembro de 99 até novembro de 2019, ainda observando ali o prazo decadencial. Isso faz cair por terra, né, todos aqueles argumentos do INSS que são valores altíssimos, porque se o senhor perceber, ele vai diminuindo, vai restringindo o número de pessoas que podem ter eventual direito de revisão, dentro de um período. Então, não são muitas pessoas a nível nacional, se a gente for observar. Olha, eu quero te agradecer. Você tem mais algum esclarecimento que você acha pertinente? Eu anotei aqui duas questões que é recorrente. As pessoas, elas perguntam se é preciso fazer essa revisão administrativamente, ou seja, no INSS. Não. E muitas fazem, tá? Não, vou entrar no INSS primeiro, se eles negarem, entro na justiça. O INSS não vai conceder. Então, não é na via administrativa. Já vi casos também, as pessoas fazem, advogado faz, mas não é. É na via judicial, porque é uma decisão que vai ser reconhecida só judicialmente. Às vezes a decisão administrativa, a pessoa fica aguardando 2, 3 anos e perde tempo. Pode falar. Outra questão importante é que quando a pessoa, do prazo decadencial, o prazo decadencial ele é contado a partir do primeiro pagamento. Recebeu o primeiro pagamento, o primeiro dia do mês seguinte começa a contar. Só que tem uma questão também, que se a pessoa entrou com uma revisão administrativa lá no INSS, esse prazo, ele interrompe. Só que essa é uma questão muito importante, porque se a pessoa fica restrita a essa informação, de que é só entrar com uma revisão ali no INSS, e lá na frente passou 10 anos e ela vai alegar para o juiz que já entrou com a revisão, a informação que eu quero trazer é a seguinte, que não basta só fazer um pedido genérico no INSS, tá? É muito importante. Porque é fácil, você entra no INSS, faz pedido de revisão, fica aguardando decisão. Essa revisão ela tem que ser explicada, explícita. Você tem que dizer para o INSS que você quer que insere seu salário de contribuição antes de 94, revisão da vida, tudo mais. Lá na frente você garante seu direito. Isso é muito importante, porque a gente vê diariamente essas questões. Lá na frente a pessoa fala, eu já entrei com a revisão, mas não foi nesse sentido, passou o prazo decadencial, não tem mais o que fazer.
É difícil Olha, de entender, porque há questões técnicas, mas é básico, é resumido. Se a pessoa atentar para isso, muitas pessoas podem salvar a aposentadoria. tá bom. Eu prometo que é a última pergunta que eu vou fazer, até um pouco repetitiva. O Luiz Bonfim está perguntando o seguinte: essa decadência não pode ser derrubada, já que não, eu estava lendo aqui, me perdi um pouco. Ah, está aqui, ó. Está aparecendo Essa aqui para a gente. decadência não pode ser derrubada, já que não sabíamos que existia esse pedido de revisão. Eu me aposentei e comecei a trabalhar em 76, me aposentei em 98. Dá uma. Infelizmente, não. Esse direito ele não é um direito presumido. Apesar muitas pessoas se depararem, eu não sabia que eu podia, né? E depois de 10 anos ficou sabendo, por exemplo, da revisão da vida toda, porque é uma revisão famosa. Infelizmente, não é possível utilizar esse tipo de argumento que eu não sabia. Isso já é pacificado, está no artigo 103 da Lei 8.213, já é pacificado na jurisprudência, na TNU. Então, qualquer decisão em sentido contrário, se a pessoa quiser procurar na justiça, mesmo depois de 10 anos, não vai ganhar. Porque a jurisprudência ela já é decidida. Passou 10 anos, prazo decadencial. É uma Tá questão... bom. Me diga o seguinte: o que é preciso para fazer a simulação? A simulação do cálculo. O que é preciso? Documentação básica, CNIS, que é o extrato previdenciário, carta de concessão, com memória de cálculo, porque algumas cartas ela não tem, aí tem que providenciar, e cópia do processo administrativo. CNIS e carta de concessão é fácil conseguir, é só acessar o portal do INSS. Cópia do processo administrativo, em alguns casos não tem disponível, tem que fazer requerimento e aguardar. E carteiras de trabalho. Se a pessoa não tem carteira de trabalho, a gente tem outros meios, ficha financeira, RAIS, a RAIS é a mais comum da gente requerer, faz o requerimento do Ministério do Trabalho, faz um levantamento dos salários de contribuições anteriores ali a 94 para fazer análise. Lembrando que no CNIS, no extrato previdenciário, a partir de janeiro de 1982 para frente, constam os salários. Anterior a essa data, só vai constar vínculo, data início e data fim. Por isso que é importante essa documentação. Levantar esses documentos para fazer o cálculo. Está aí, mais uma vez, a importância de mostrar para as pessoas, porque tem que entrar antes, fazer o pedido, procurar aí um advogado, procurar a equipe do Medeiros para fazer o pedido e não deixar, porque às vezes falta documentação e pode demorar essa documentação. Na falta de todas elas, a gente tem a possibilidade de utilizar salário mínimo no cálculo, mas esse acaba sendo prejudicial para o segurado. Pode repetir, porque houve uma... Caiu um pouco aí. Pode repetir, que você for na falta... Na falta dos documentos que comprovem o salário de contribuição, a lei ela autoriza a gente utilizar o salário mínimo da época. Só que isso acaba sendo prejudicial. De repente, a pessoa ganhava 3, 4, o teto na época, e a gente utiliza o salário. Por isso que é importante reunir essa documentação, o quanto antes. Tá bom. Olha, eu quero te agradecer, eu quero dizer que eu aprendi muito. Muita gente está mandando mensagens, depois nós vamos responder. As pessoas podem ver o telefone aí para você mandar mensagem, tirar suas dúvidas. Eu vou responder, minha equipe vai responder. O que eu não souber responder, eu falo com o doutor Alex, que tem muito mais informações. Alex, muito obrigado, e obrigado a você que ficou até aqui conosco, e que compartilhou, e que mandou para frente, se inscreveu no canal. Obrigado. Alex, dá aí o seu tchau, pessoal. Muito obrigado, Medeiros, a toda a equipe aí pelo convite. Fiquei muito feliz também de participar aqui. Agradeço a presença de todos. E também faço o convite para vocês se inscreverem no canal do Medeiros. Todo dia, toda semana, ele está trazendo conteúdo importante para os aposentados aí. Deixa o joinha no vídeo, que isso é muito importante para dar relevância no conteúdo e espalhar para outras pessoas aí. Mais uma vez aí, muito obrigado pelo convite e me coloco à disposição para outras oportunidades aí. Um abraço, doutor. Um abraço.